Muito bem, então hoje começa o nosso curso de matemática discreta. Então, a primeira dúvida, a primeira pergunta que, pelo menos quando eu fiz esse curso na graduação, que eu me perguntava é por que esse nome matemática discreta, né? Então, primeiro, o que que é matemática discreta? Bom, essa é uma área da matemática que é dedicada ao estudo de estruturas matemáticas, claro, que são estruturas fundamentalmente discretas, mas isso não me diz nada a princípio. Não o que é uma estrutura fundamentalmente discreta. A ideia de discreto, de matemática discreta, é uma contraposição à ideia de contínua. Então, o que é matemática contínua? É aquilo que vocês estudam em cálculo. Então, cálculo, geometria analítica, é o contrário de discreto. É contínuo. Contínuo. Então, por exemplo, vocês estudam cálculo, é a matemática que lida com estruturas contínuas, geometria analítica, etc. Então, a ideia, o que nós vamos estudar aqui em matemática discreta são objetos discretos. O que são objetos discretos? São basicamente objetos que você já conhece, de certa forma. Então, objetos discretos nós vamos estudar nesse curso, por exemplo, são números inteiros, grafos, vamos ver, proposições lógicas também. Então, todas essas estruturas matemáticas são estruturas ditas discretas, tá? Então, a ideia de matemática discreta é o estudo desse tipo de objetos, dessa classe de objetos, tá? Muito bem. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, vamos começar com um conjunto. Então, considere um conjunto finito de inteiros. Então, seja S um conjunto finito de inteiros. Então, imagina que S é, por exemplo, S é igual, digamos, a um conjunto com os números 101, 12, 244, 50, 32, sei lá, 3, e assim sucessivamente. É um conjunto finito de inteiros. Dado esse conjunto finito de inteiros, tem alguns problemas que nós podemos pensar como resolver, tendo como entrada, fazer algumas perguntas acerca dessa entrada, acerca desse conjunto. Então, vou escrever assim, alguns problemas aqui eu falo no sentido de perguntas, tá? Algumas perguntas acerca desse conjunto são, por exemplo, bom, posso fazer várias perguntas tendo como base esse conjunto S. Então, a primeira pergunta que posso fazer é perguntar qual que é o maior número ou o menor número dentro desse conjunto. Então, uma pergunta natural, qual é o maior, qual é o máximo ou mínimo desse conjunto, certo? Bom, eu posso fazer perguntas um pouco mais elaboradas, eu posso perguntar, então, qual que é o máximo divisor comum dos inteiros que estão nesse conjunto. MDC dos inteiros em S, ou dos números em S.
Então, essa é outra pergunta válida que nós podemos fazer acerca do conjunto S. Uma terceira pergunta, por exemplo, poderia ser pergunta C. Poderia ser, bom, dado um número x, um certo número x, a gente pode perguntar se esse número pertence ou não a esse conjunto S, certo? Bom, são todas perguntas, essa aqui é uma pergunta onde a resposta é sim ou não, né? Então, sim ou não. Então, uma outra pergunta que nós podemos fazer bom, eu posso pedir para você não fazer uma pergunta exatamente, mas pedir para você que você faça algumas operações em cima desse conjunto. Por exemplo, uma operação seria produzir uma ordenação dos elementos desse conjunto. Então, não é bem uma pergunta, mas é uma ação ou uma tarefa que você tem que fazer a partir desse conjunto. Então, produza uma ordenação dos elementos em S. Digamos, a ordenação crescente. Então, veja que todas essas perguntas aqui, elas têm um teor bem de algoritmos, né? Então, você pode pensar em cada uma dessas perguntas um algoritmo diferente que vai resolver esses problemas, essas perguntas. Então, por exemplo, elementos em S. Então, são todas perguntas bem de algoritmos. Então, o que nós vamos ver hoje é que, para resolver esses problemas, esses problemas e muitos outros, na verdade, a gente podemos desenvolver algoritmos. Mas o que que é um algoritmo? O que que é um algoritmo? Podem falar, isso não é pergunta retórica. Um algoritmo é? O que que é um algoritmo? Uma maneira simples de definir seria uma sequência de instruções a serem seguidas. Isso, uma sequência de instruções finita. É importante que um algoritmo seja uma sequência finita de instruções. Então, mas essa é a ideia, está certo. Então, um algoritmo é uma sequência finita de instruções, pode ser comandos ou instruções. Essas instruções têm que ser instruções bem precisas, exatas, certo? E essa sequência de instruções, ela serve para realizar a computação, para resolver um problema, para realizar, depois colocar precisas para a resolução de um problema. Certo? Então, formalmente, um algoritmo é isso, não tão formalmente é isso. Uma maneira mais precisa de dizer, um algoritmo é isso. Então, essa primeira aula, a gente vai ver vários algoritmos que respondem a perguntas conforme essas perguntas que eu falei para você, que estão aqui em cima, A, B, C, D. Nós vamos desenvolver alguns algoritmos que fazem essas computações que resolvem esses problemas, tá? Então, o primeiro algoritmo, a gente vai começando bem do básico, tá? Bem básico, e vamos aumentando o nível de complexidade. Então, essa primeira aula talvez seja um pouco simples demais para alguns de vocês, mas a ideia é que a gente comece do básico e vá levando o nível até o final do curso, tá? Que todos possam acompanhar. Então, imagina o problema que é o seguinte, dado... Então,
Imagine que nos é dado ou dada uma sequência de inteiros, sequência finita de inteiros. Então, esses inteiros, eu vou dizer que esses inteiros estão ordenados, estão numa sequência, né? Então posso imaginar que essa entrada é dada num vetor, tá? E esse vetor tem os elementos, A1, A2, são todos inteiros, até o elemento AN desse vetor, tá? Então, quero escrever um algoritmo que encontre o maior número nessa sequência. Então, para fazer um algoritmo que encontre o maior número nessa sequência, como é que eu posso fazer? Uma maneira simples, eu vou chamar esse algoritmo aqui, vou até escrever de outra cor, para dizer que isso é um algoritmo. Então, aqui eu vou chamar de procedimento, que eu vou chamar de max. É um algoritmo que, dado essa sequência, retorna o maior elemento dela. Dada uma sequência qualquer de n inteiros, retorna o maior elemento. Então, um algoritmo bem simples que faz isso é um algoritmo conforme esse. Eu posso pegar o primeiro elemento e definir essa variável max, que eu vou atualizando ao longo da iteração dos elementos. Então, para cada inteiro, para cada i variando de 2 até o final do vetor, que tem n posições, eu vejo se o elemento da posição atual é maior do que o meu max corrente, o maior elemento que eu encontrei até agora. Então, se meu max é menor que esse elemento na posição i do vetor, então eu atualizo o meu vetor max, minha variável max, para esse novo valor, que é o AI. Então, depois desse loop terminado, nós temos que o maior elemento desse vetor é o max. Então, veja que esse é um algoritmo bem simples para calcular o maior elemento de um vetor, certo? Então, nesse curso nós vamos algumas vezes escrever algoritmos. Então, isso aqui que eu acabei de escrever é o que é chamado de pseudocódigo. Então, não é um código de nenhuma linguagem específica, mas é um código geral, o bastante, que você conseguiria implementar na sua linguagem favorita de programação, ao mesmo tempo que é algo fácil de se escrever e fácil de se entender. Então, isso aqui é o que é chamado de pseudocódigo. Então, vocês vão encontrar muitos pseudocódigos no livro do Rosen e a gente vai escrever alguns aqui também nas aulas, tá? Até agora, tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podem me interromper, tá? Ou levantar a mão. Tem uma mãozinha aí que vocês podem levantar. Eu vou ficar de olho. Ô, Pablo, eu tenho uma dúvida. Sim? E é saber se você, não sei se você já falou, se as aulas você coloca em algum lugar ou deixa aqui no Teams. As aulas ficam gravadas no Teams. Ficam no canal do Teams que tem no grupo aí. Tem uma aba vídeos que vão ficar lá as aulas, tá? Obrigado. Beleza. Bom, um algoritmo ele tem várias propriedades. Então, quais são as propriedades que nós desejamos que um algoritmo possua? Propriedades. Então, as propriedades de um algoritmo, que são propriedades que o algoritmo deve possuir, são propriedades razoáveis. Assim. Então, um algoritmo ele tem que ter uma entrada, ou ele tem geralmente, né? Não vou dizer que ele tem que ter uma entrada, mas geralmente um algoritmo tem uma entrada. Certo? Que é o que? A entrada é o conjunto dos possíveis valores que o algoritmo pode entrar. Então, naquele algoritmo de Max, a entrada é o quê? É um vetor. Certo? Um algoritmo, ele tem uma saída. Então, a saída é o quê? É o valor que o algoritmo produz após a computação, como resultado da computação da entrada. Então, a saída está associada a uma entrada,
Saída é uma saída que é obtida pela computação de uma certa entrada, certo? Em geral, estou falando sempre em geral. Um algoritmo, em geral, bom, um algoritmo tem que ter uma definição clara. Então, o algoritmo tem uma definição, que a definição do algoritmo são os passos, as instruções que o algoritmo tem. Instruções. São os passos, instruções precisas, exatas do algoritmo. Certo? Um algoritmo, ele tem que ser correto. Então, o algoritmo tem essa propriedade que é chamada corretude. O que significa corretude? Significa que o algoritmo deve produzir para toda entrada o valor correto da saída, do problema que ele resolve. Então, se o meu algoritmo, você me diz, aquele algoritmo lá é um algoritmo que calcula o máximo. Quer dizer, então, que para toda entrada que tiver a entrada no formato correto, ou seja, a entrada for um vetor de inteiros, finito de inteiros, então, para todo vetor finito de inteiros, esse algoritmo retorna como saída o maior elemento, o maior valor dessa sequência. Então, isso é a corretude do algoritmo. O algoritmo faz aquilo que ele promete fazer. Ou seja, ele deve produzir, então, o algoritmo correto deve produzir o valor ou o objeto, né? Às vezes o algoritmo produz objetos, não valores, de fato, correto para toda entrada possível. Um algoritmo ele tem que ser, ou é desejável que ele seja finito. Então, o algoritmo tem essa propriedade de finitude. A gente quer que nosso algoritmo pare em algum momento, certo? Você não quer algoritmos que, em geral, que fiquem em loop infinito, tá? Então, finitude significa que o algoritmo ele vai produzir uma saída após um certo número finito de passos, ou um certo número finito, uma certa quantidade finita de tempo. Então, o algoritmo tem que ser, em geral, finito. O algoritmo tem a propriedade de efetividade. Efetividade. Significa que efetividade significa que cada instrução, cada comando do algoritmo, ele pode ser realizado de maneira precisa e em tempo finito. Finalmente, o algoritmo tem que ser geral, tem que ser um geral o suficiente. Então, tem que ter a propriedade chamada generalidade. Então, o que significa generalidade? Significa que o algoritmo ele tem que ser geral o suficiente para ser aplicável a todas as instâncias, a todas as entradas possíveis que obedecem ao formato esperado do algoritmo. Então, no caso do nosso algoritmo lá, Max, o algoritmo ele tem que ser geral bastante para que todo vetor que tenha de entrada, não importa o tamanho do vetor, desde que seja finito, ele consiga calcular o maior elemento desse vetor. Não importa se o vetor tem 3 elementos, tem 50 elementos, tem 50 mil elementos. Ele tem que calcular o máximo independente do tamanho do vetor. E essa independente dos elementos do vetor também, não só do tamanho, mas dos elementos que estão lá no vetor. Então, essa ideia de generalidade, que algoritmos sejam processos, sejam procedimentos gerais o bastante para qualquer entrada, desde que essa entrada obedeça o formato que é esperado do algoritmo. Certo? Então, essas são
as propriedades básicas que o algoritmo tem que ter são as propriedades que nós desejamos sempre manter em um algoritmo. Em alguns contextos, algumas dessas propriedades são flexibilizadas, então, por exemplo, nem todo algoritmo tem uma entrada e uma saída, né? Por exemplo, um sistema operacional é um algoritmo. Qual que é a entrada de um sistema operacional? Qual que é a saída de um sistema operacional? Não é muito claro, né? Então, nem todo algoritmo obedece estritamente essas propriedades, mas elas são propriedades que nos guiam na hora de projetar, na hora de desenvolver um algoritmo. Tá? Então, eu queria falar para vocês de alguns algoritmos para problemas importantes em computação. Então, um dos problemas mais importantes em computação é o problema não um dos mais importantes, mas um problema bastante importante em computação é o problema de busca. Então, o problema de busca é definido da seguinte forma. Então, vamos ver agora alguns algoritmos de busca. Ou um algoritmo de busca. Na verdade, eu acho que eu tenho dois algoritmos de busca. Então, um algoritmo de busca aqui, o primeiro que eu queria falar para vocês, é o seguinte. Bom, primeiro, o que é o problema de busca, né? Então, o problema de busca, eu estou falando de busca de inteiros, mas você pode pensar em busca de qualquer objeto, tá? Vou falar de inteiros, mas isso aqui é generalizável para objetos, busca de outros objetos que não só inteiros. Então, dada uma sequência, na verdade são dados, dois elementos. Dados, primeiro, é uma sequência de inteiros. Esses inteiros são representados dessa forma, essa sequência de inteiros, com n inteiros. Dados uma sequência de inteiros e um certo inteiro x. Então, a entrada agora é um vetor e um número, um inteiro. A pergunta que nós queremos resolver é: x é elemento dessa sequência? Bom, se a gente quiser fazer... na verdade, eu deveria ter escrito isso de preto. Bom, se você quiser fazer um algoritmo super simples, que embora não seja muito eficiente, resolve esse problema de busca, esse é o Linear Search, que provavelmente é o algoritmo que você pensaria para resolver esse problema. Então, vamos escrever esse algoritmo. Essa busca linear recebe como entrada, então, o quê? Um inteiro x e uma sequência de inteiros que vão de A1 até o AN. Então, essa é a entrada do nosso algoritmo. Tá? Então, uma busca linear, como o nome fala, você vai fazendo para partir da primeira posição do vetor, para cada posição do vetor, vai buscando se aquela posição é igual ou não ao x. Então, enquanto o i, que nosso iterador aqui, ele for menor do que n é o tamanho, é o número de elementos do vetor, enquanto isso acontecer e o x não for o AI, for diferente do iésimo elemento do vetor, enquanto isso for acontecendo, eu vou incrementando o valor de i. Ou seja, i recebe i mais 1. Certo? Então, enquanto esse é o nosso loop, enquanto eu nem encontrar o elemento x nesse vetor, eu vou para o próximo elemento, consulto o próximo elemento da sequência, naturalmente. Bom, alguma hora esse loop, esse while vai terminar. Seja porque eu encontrei o elemento x ou porque eu percorri todos os elementos do vetor. Esse vetor é um vetor finito, tá? Estou supondo um vetor finito. Então, se esse i é menor do que n,
Então, a gente encontrou o elemento x na posição i. Então, o location, que é o local do vetor onde está o elemento x, ele está na posição i. Na posição i do vetor. Se não, eu defino esse location como zero, significando que o vetor, que o elemento x não foi encontrado no vetor. E o resultado disso é o valor desse location, essa variável location. Então, veja que a ideia, esse algoritmo é a mais natural possível. A gente vai percorrendo na sequência os elementos do vetor até encontrar o elemento x. Se eu não encontrei, eu retorno zero. Se eu encontrei, o algoritmo retorna a posição que você encontrou a primeira aparição do x, o número x lá no vetor. Tá? Ok, mas esse aqui é um algoritmo que você tem que obrigatoriamente percorrer todos os elementos do vetor para poder decidir se o x está dentro do vetor ou não, certo? Não tem como você adivinhar, parar na metade e dizer, olha, x não está até a metade, então x não vai estar no final. Porque esse vetor não tem nenhuma propriedade especial em cima desse vetor. Mas nós podemos fazer algo mais esperto que esse linear search aí, se a gente tiver propriedades a mais em cima da entrada do vetor. Então, a ideia é o quê? A gente tentar tirar proveito de alguma propriedade especial desse vetor. Por exemplo, o que a gente pode melhorar se o vetor for ordenado? Melhorar aqui, eu quero dizer, como que a gente pode resolver mais rapidamente esse problema, ou resolver esse problema fazendo menos comparações, menos passos, executando por menos tempo, sabendo que o vetor, que é a sequência de entrada, está ordenada. Então, isso que eu quero dizer é o fazer melhor. Podemos melhorar se a sequência estiver em ordem não decrescente. O que significa ordem não decrescente é que o elemento i é menor ou igual que o elemento ai mais 1 para todo i de 1 até o n menos 1. Isso é não decrescente. Quer dizer que a sequência não vai diminuindo. Ela pode ficar de números iguais, mas não pode diminuir. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Alguma sugestão? Se o vetor tiver ordenado, como que a gente poderia encontrar um elemento x nesse vetor de forma mais rápida? Pode fazer uma busca binária. Exatamente, uma busca binária. Então, a busca binária funciona de que forma, né? Nós perguntamos quem que é o elemento no meio do vetor. Já que ele está ordenado, eu olho para o elemento que está na metade do vetor e verifico se o elemento que eu estou buscando, se o x, ele é menor do que a metade do vetor ou ele é maior do que a metade do vetor. Se for menor, significa que eu posso reduzir minha busca para a primeira metade. Se ele for maior ou igual, significa que eu posso reduzir minha busca para a segunda metade do vetor. E aí eu posso repetidamente fazer essa pergunta. Então, em figuras, seria mais ou menos assim. Deixa eu tentar fazer uma figura. Então, imagina que esse é o nosso vetor, tá? Então, a ideia, então, da busca binária a gente pergunta o que é o elemento no meio do vetor. Então, digamos que esse aqui é o meio do vetor.
Digamos que a gente esteja buscando o elemento 5. E aqui no meio do vetor, na posição, aqui é um vetor de n posições, n de 1 até n. Então, na posição, digamos, n sobre 2, posso pegar piso ou teto, tanto faz, digamos n sobre 2 piso. Na posição n sobre 2 piso, tem um número que é, digamos, número 15. Certo? Eu sei que esse vetor está ordenado em uma ordem não decrescente. Certo? Então, eu sei que daqui em diante, nessa porção aqui do vetor, nessa porção à direita do vetor, todos os números que estão aqui são maiores do que 15. Maiores ou iguais a 15, digamos. Então, não faz sentido eu buscar o 5 nesse lado roxo, certo? Porque eu sei que todos os números que estão lá são maiores que 15. Então, o que eu tenho que fazer? Então, eu vou buscar o 5 no lado menor que 15, no lado verde. Então, a próxima etapa, a gente faz de novo a pergunta. Então, a busca, que era uma busca em um vetor com tamanho n, foi reduzida a uma busca em um vetor que tem metade do tamanho anterior. E a cada vez que você faz essa etapa de decidir, calcular o meio, decidir se você vai para a esquerda ou para a direita nesse vetor, você diminui o vetor pela metade, certo? Então, esse vetor que foi construído dessa forma, essa busca feita dessa forma, na verdade, ela é chamada de busca binária, porque você vai decidindo se vai para a esquerda ou vai para a direita, então a cada etapa você vai criando, de certa forma, uma árvore binária, que são as árvores com os pedaços onde você vai fazendo a busca, vai refinando a sua busca. Está clara a ideia geral do algoritmo? Alguém não entendeu esse conceito? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Fica tranquilo, professor. Maravilha. Então, vamos escrever rapidinho um algoritmo que faz esse processo. Como é que é um algoritmo de busca binária? Então, vou chamar esse algoritmo Binary Search. Então, esse algoritmo recebe como entrada a mesma entrada, aqui um vetor um inteiro x e uma sequência de 1 até o n, onde isso aqui agora eu estou supondo um vetor ordenado. Tá? Então, essa aqui é uma suposição que nós estamos fazendo a respeito da entrada. Então, eu uso basicamente duas variáveis, uma variável i e uma variável j, que são definidas como as extremidades do vetor 1 e n, e basicamente a ideia é fazer um loop enquanto i menor do que j, eu vou calculando quem que é a metade desse caminho, desse vetor. Então, a metade desse vetor na posição i mais piso de i mais j sobre 2. Então, calculo esse inteiro aqui. Aí eu pergunto se o elemento x é maior do que esse elemento do meio, que é o AM, então eu atualizo o meu lado direito aqui, o meu marcador de extremidades, na verdade, extremidade esquerda, que é o i. Então eu atualizo o i para o valor m mais 1, que eu sei que ele está à direita, ele é maior do que o AM, então ele está à direita no vetor. Se não, eu atualizo o meu vetor j, o meu inteiro j. Posição m. Então, essa aqui é o loop vai fazer isso aqui. Se no final eu encontrei x igual ao AI, então a localização está definida, é o próprio i. Então eu encontrei o elemento procurado na posição i. Se não, a localização é zero.
que significa que o vetor, que o inteiro x não está não está nesse vetor, certo? Então veja que esse algoritmo aqui, a gente vai ver exatamente como calcular isso, né? Que é a parte de calcular crescimento de funções, contar quantos passos o algoritmo realiza, quão eficiente é um algoritmo. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Mas, claramente, ou pelo menos a intuição aqui é que essa busca binária ela seja bem mais eficiente, bem mais rápida do que fazer aquela busca linear, né? Que aí, a cada momento, a gente pega o vetor e divide na metade e vai explorar uma parte menor. Depois divide essa parte aqui na metade, depois na metade, até que fica um único elemento e a gente sabe se nosso x é igual ou não àquele elemento. Então, acho que a intuição aqui é meio clara de que esse algoritmo de busca é bem mais eficiente do que aquele algoritmo de busca linear que nós vimos, né? Então, a ideia de mostrar esses algoritmos é comparar. Para o mesmo problema, nós podemos resolvê-lo de maneiras diferentes, com algoritmos diferentes e algoritmos que são de ordem de eficiência diferentes. Nós vamos ver nesse curso, mais à frente, como calcular isso que é chamada complexidade do algoritmo. Quantos passos em média, quantos passos um algoritmo faz para poder dar a solução? Quanto tempo um algoritmo leva para dar uma solução, para terminar? Então, isso é o que nós vamos ver em algumas outras aulas. Por isso que eu estou passando esses algoritmos básicos aqui para a gente ver, porque depois nós vamos analisar a complexidade desses algoritmos. Tá? É importante que a gente tenha esses algoritmos digamos, de exemplo para poder depois trabalhar com eles. Tudo bem? Então, isso que eu falei para vocês foram algoritmos para fazer busca em um vetor, busca em objetos quaisquer, em geral. Outro problema, talvez um dos problemas mais importantes, agora sim, um dos problemas mais importantes da computação, é o problema de ordenação. Então, eu quero gastar esse restante da aula, né, falando sobre algoritmos de ordenação. Então, o que é um algoritmo de ordenação, né? O que é o problema de ordenação? Então, no problema de ordenação, a gente tem dada uma sequência de inteiros, novamente, né? Mas podem ser não só inteiros, podem ser palavras, podem ser qualquer objeto que tenha alguma medida de comparação desse objeto, certo? Então, eu estou sempre falando de inteiros, mas pode ser qualquer objeto, desde que a gente consiga comparar esse objeto. Podem ser letras, podem ser objetos mais complexos, grafos, o que você quiser. Pode ser qualquer objeto que possa ser comparado, tem alguma medida de comparação entre os objetos. Então, dada essa sequência, nesse caso aqui, vamos simplificar falando de inteiros, nós desejamos produzir uma outra sequência, calcular ou produzir uma sequência ordenada desses objetos, ou desses inteiros. Então, sequência ordenada desses inteiros. Então, por exemplo, então, se a gente tiver uma sequência 7, 2, 1, 4, 5, 9, como entrada para o nosso algoritmo, a gente tem que devolver uma outra sequência, que é sequência 1, 2, 4, 5, 7, 9. Sequência ordenada. Então, eu estou pensando em ordenação não decrescente, né? Ordenação em ordem crescente. Tá? Então, mas isso podem pensar também para letras, né? Tem uma ordem, de certa forma, natural das letras do nosso alfabeto. Então, por exemplo, se eu tiver essa sequência de letras aqui como entrada, a saída do algoritmo de ordenação seria
as letras de forma ordenada, A, B, C, D, A, C, D, F, H. Certo? Então, a ideia, então, é dar a entrada assim, produzir uma saída assim, do algoritmo. Como eu falei, esses algoritmos de ordenação, eles estão na base dos fundamentos da computação. Assim. Então, realmente um problema muito básico de computação é fazer ordenação de coisas, de conjuntos, de vetores, de objetos em geral. Então, esse é certamente um dos problemas mais fundamentais em computação e muito esforço e a grande parte do poder computacional é dedicado a fazer ordenação. Então, é dedicado a resolver problemas de ordenação. Tanto que existem mais de 100 algoritmos diferentes que fazem ordenação. Então, mais de 100 algoritmos de ordenação já foram propostos na literatura. Aqui eu vou falar para vocês dois desses algoritmos. São algoritmos mais simples, mas nós vamos ver depois outros algoritmos. Então, por exemplo, eu vou falar para vocês sobre o Bubble Sort e o Insertion Sort. Vocês já ouviram falar desses algoritmos? Acredito que sim, ou não. Isso aqui é tudo novo. Já ouvi falar um pouquinho. Certo. Então, esses são algoritmos bem simples que fazem ordenação de vetores. Tem algoritmos que são mais usados na prática. Esses algoritmos que eu falo para vocês não são práticos, eles são um pouco lentos. Mas tem algoritmos bem práticos, como o Merge Sort, por exemplo. Um algoritmo que usa uma outra estratégia, mas que é um algoritmo que, de fato, é utilizado na prática. Então, mas existem mais de 100 algoritmos que fazem esse tipo de operação. Tá? Eu estou indo muito lento, ou essas coisas são muito bobinhas para vocês, ou eu posso ir mais rápido? Como é que está o ritmo da aula? Alguém está bom, está muito lento, está muito devagar? Para mim Tá muito tá rápido? bom, Pablo. Para mim tá ótimo, professor. Beleza. Que às vezes eu falo essas coisas bem mais básicas, não sei, muita gente já ouviu, né? Mas, bom, faz parte do curso, eu tenho que mostrar. E talvez alguém nunca viu isso, então também tem que cuidar para que a maioria consiga me acompanhar. Então, o primeiro algoritmo aqui é o Bubble Sort. Então, vamos fazer um exemplo desse algoritmo em uma sequência. Então, como que funciona esse algoritmo? Imagina que eu tenho uma sequência de números 3, 2, 4, 1, 5, e eu vou fazer uma ordenação desse vetor, certo? Qual que é uma ideia básica de fazer uma ordenação? Então, imagina se você tem uma sequência de números, você quer fazer uma ordenação. Então, qual que é a sua primeira intuição? Você pega dois números na sequência, digamos esses dois. Se eles estão na ordem certa, beleza. Se eles estão na ordem, um é menor do que o outro, o menor está à esquerda, o maior está à direita, nada para fazer, beleza. Então, você pegou um par que já está entre eles, já está na ordem correta. Mas se não, que é o caso aqui, né? Nós temos 3 e 2, o 3 e o 2 estão na ordem errada, né? Eu deveria ter o 2, depois o 3. Então, o que o algoritmo do Bubble Sort faz? Ele vai percorrendo todos esses pares de elementos consecutivos e vai, a cada dois elementos consecutivos, se eles estão na ordem errada, eu inverto a ordenação deles, a ordem deles. Então, por exemplo, tem o 3 e 2 na ordem errada. Então, no Bubble Sort, eu vou pegar o 3 e 2, opa, esses dois números estão na ordem errada, eles têm que estar invertidos. Então, eu vou colocar aqui de vermelho os números que foram trocados de posição. Então, 3 e 2 foram trocados de posição, o resto continua 4, 1, 5. Então, o Bubble Sort ele consertou esse primeiro par, 2 e 3. Aí o Bubble Sort ele considera o próximo par. O próximo par aqui é o par que está não nas duas primeiras posições, a posição 1 e 2 do vetor, mas na posição 2 e 3 do vetor. Quem que está na posição 2 e 3 do vetor agora?
são os números 3 e 4. 3 e 4, eles estão na ordem correta, certo? O 3 está à esquerda do 4. Então, não tem nada que fazer. Então, o algoritmo do Bubble Sort, ele continua. Ou seja, ele vai considerar o próximo par de elementos. Então, agora eu tenho 2 e 3, que não mexeu, o 4 não mexeu, tenho 1, 5, e agora eu vou considerar o próximo par, que é o 4, 1. O 4, 1 está na ordem errada. O 1 devia estar à esquerda do 4. Então, o que o Bubble Sort vai fazer? Ele vai trocar o 1 e o 4 de posições. Então, o 2 e o 3 continuam lá, o 4 e o 1 são trocados de posição. O 5, eu não mexi no 5. Certo? Então, agora, eu criei um novo vetor onde o 1 e 4 estão na posição correta. Finalmente, última comparação. 4 e 5. 4 e 5 eles estão na ordem correta. Então, eles não fazem, o Bubble Sort não vai fazer nada com esses com esse par de inteiros. Então, o resultado aqui dessa primeira passada do algoritmo vai ser um vetor 2, 3, 1, 4, 5. Claro, esse vetor não está ordenado ainda. Você não vai conseguir ordenar o vetor em uma só, em geral, né? Você não vai conseguir, em geral, colocar o vetor ordenado em uma só passada, certo? Então, tem que repetir esse procedimento. Quando vai repetir esse procedimento, alguns pares já estão na ordem correta. Então, a ideia é que eu não precise ir mais até o final, considerar todos os pares possíveis. Eu posso considerar todos os pares, exceto o último par, porque o 5 aqui, ele vai estar ordenado. Todo esse final do vetor vai estar ordenado. A cada vez que eu fizer uma nova iteração, dessa nova passada dessas comparações, o final do vetor vai estar ordenado. Então, por exemplo, nós fizermos mais uma passada dessa computação aqui do Bubble Sort. Então, por exemplo, agora eu vou fazer de novo o processo a partir do primeiro par. Então, 2 e 3, ok. 3 e 1. 3 e 1 está errado, né? Essa posição 3 e 1. Então, aqui então, vai ficar o 2. O 4 e 5 não mudam. E eu troquei de posição o 1 e o 3. Certo? Agora eu tenho esse novo vetor. Bom, o próximo par que eu vou comparar vai ser o par que está 3 e 4. 3 e 4 está na posição certa. Né? 3 e 4 está na posição certa. Então, eu não faço nada. Eu não faço nada entre 4 e 5, porque eu não tenho nenhuma modificação para fazer, então não precisaria checar esse par. Certo? Esse par já está ordenado. Então, a ideia aqui é que a cada vez que a gente vai fazendo essa ordenação, esse final do vetor esteja ordenado. E a cada vez que a gente termina uma passada dessas comparações no vetor, esse final do vetor vai ficando maior. Então, esse final vai ficando ordenado, vai ficando maior. Então, à medida que nós vamos aumentando isso aqui, até que todo o vetor esteja ordenado. Certo? Então, essa é a ideia do bubble. O que é o bubble? A bolha. A bolha começa com um elemento só, depois eu vou aumentando para 2 elementos, depois para 3 elementos, até que sejam todos os elementos, e tudo que está na bolha está ordenado. Então, essa é a ideia de como que funciona o Bubble Sort. Então, por meio de um exemplo. Tá claro? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vocês podem... eu vou pedir para vocês, então, o primeiro exercício, escrever um pseudocódigo para esse algoritmo que nós fizemos aqui. Então, o primeiro exercício, escreva código, o pseudocódigo Bubble Sort, certo? Então,
É um exercício bem simples para vocês treinarem isso. O segundo algoritmo de ordenação que eu vou comentar nessa aula é o chamado insertion sort. Então, insertion sort. Qual que é agora a ideia do insertion sort? Então, vamos de novo ver esse exemplo. Então, imagina a mesma entrada do problema, 3, 2, 4, 1, 4, 5, certo? E imagina agora que eu tenho um ponteiro, eu tenho um ponteiro ou uma variável que marca posições lá, que essa variável ela aponta ou identifica esse segundo elemento do vetor aqui. Vamos supor que o elemento tem pelo menos dois, né? Desculpa, que o vetor tem pelo menos dois elementos, porque se tiver um só elemento já está ordenado. Então, é uma suposição trivial de que o vetor tenha pelo menos dois elementos nele. Tá? Então, dado esse vetor aqui, eu tenho esse ponteiro, essa variável apontando para a segunda posição do vetor. A ideia do insertion sort é procurar em que posição o elemento que está sendo apontado ele deve ser inserido. Então, da seguinte forma. O 2, que é o elemento apontado aqui é o elemento 2, eu vou fazer uma comparação dele com cada um dos elementos que vem antes dele. E decidir, a partir dessas comparações, onde que o 2 tem que estar inserido naquela porção do vetor. Por exemplo, vou comparar o 2 com todos os elementos que vêm antes dele no vetor. Ou seja, vou comparar o 2 com o 3, que é o único elemento que vem antes dele no vetor. Comparando o 2 com o 3, o 2 é menor que o 3, então o 2 está na posição errada. Não deveria estar aí, não está na posição ordenada. Então, o que eu faço? Eu coloco o 2 à esquerda do 3. O resto do vetor continua igual. E agora, o meu ponteiro que apontava para o 2 vai apontar para o próximo cara da sequência, que é esse aqui. Então, antes ele apontava para o segundo cara, né? Deixa eu colocar ele aqui. Ele apontava para essa posição, agora está apontando para a terceira posição do vetor. Novamente, eu quero que esse elemento que está sendo apontado, que ele esteja inserido na posição correta. Como que eu vou saber disso? Eu vou comparar ele com os elementos anteriores, para saber se ele está na posição correta. Bom, o 4 ele é maior que o 2. Beleza. Então, ele está na posição correta em relação ao 2. O 4 é maior que o 3. Então, ele está na posição correta em relação ao 3. Ou seja, ele está na posição correta em relação a todo mundo que está à esquerda dele. Ou seja, não tem nada que fazer, eu simplesmente incremento o marcador de posição do vetor, que nesse caso é aquela setinha lá em cima. Então, próximo passo, eu pego o próximo elemento do vetor. Então, nada mudou. E essa parte que está aqui, em vermelha, já é uma parte que está ordenada, certo? Então, tudo que está em vermelho já é a parte ordenada. Já é um pedaço do vetor que está ordenado. Então, o próximo elemento aqui é o 1. Estou, então, olhando para o 1 e eu vou comparar o 1 com cada uma das posições que está anteriormente. Quando eu comparo o 1 com o 2, eu já vejo que o 1 é menor que o 2. Então, eu não preciso comparar o 1 com o 3 nem com o 4, porque eu sei que essa primeira metade do vetor está ordenada já. Então, basta que a primeira comparação aqui, eu já consigo determinar, opa, o 1 está na posição errada em relação ao 2. Se está errada em relação ao 2, vai estar errado em relação a todo mundo que está à direita do 2, nessa parte vermelha do vetor, porque essa parte está ordenada. Então, eu não preciso fazer essa comparação do 3 com 1 e do 4 com 1. Tá?
Então, a gente não faz essa comparação e simplesmente diz, ok, o 1 está na posição errada em relação ao 2, o 1 deveria estar à esquerda, então joga o 1 lá na esquerda do 2. Então, agora é 1, 2, 3, 4, e o último elemento que não foi modificado é o 5. E agora? Então, agora, o próximo elemento a ser comparado com os demais é o 5. Então, o 5 eu vou comparar. O 5 é maior que o 1? É maior que o 1. Então, eu não consigo dizer nada. Então, tem que continuar comparando. O 5 é maior que o 2? É maior que o 2. Então, também não consigo dizer nada, tem que continuar comparando. O 5 é maior que o 3, não consigo dizer nada, e o 5 é maior que o 4. Então, quando eu exauri todas essas comparações da parte que está à esquerda, que é essa parte vermelha, então eu cheguei na conclusão de que o 5 está na posição correta em relação a todo mundo que está à esquerda dele. Ou seja, como o 5 é o último elemento dessa sequência, o que a gente obtém é um vetor que já está ordenado. Certo? Então, essa é a ideia do insertion sort, é você pegar um elemento e comparar com todos os anteriores e identificar onde ele deve ser inserido em relação àqueles anteriores. Então, você vai inserindo de forma ordenada. Então, vamos rapidamente escrever o pseudocódigo desse algoritmo aqui. Esse é o algoritmo do insertion sort. Então, como entrada, a gente recebe um vetor com n posições. Eu estou supondo aqui que o n é pelo menos 2, porque se for igual a 1 é trivial o problema, certo? E nós vamos escrever um pseudocódigo que faz exatamente essa ideia que nós fizemos no problema, que nós desenvolvemos no problema. Então, para cada j, variando de 2 até n, ou seja, j é o quê? J é exatamente o cara que vai contando, apontando aqui nessa seta. A gente fez um exemplo, tá? Então, j variando de 2 a n, eu tenho uma variável que eu vou chamar de i, e enquanto o AJ ele for maior do que o AI, significa que o AJ está na posição correta. Então, em relação àquele cara que eu estou verificando. Então, eu verifico o próximo, ou seja, eu incremento o I. I recebe I mais 1. Enquanto isso for acontecendo, I recebe I mais 1. Até uma hora que esse loop while vai falhar. Ele vai falhar por quê? Porque o AI vai ser menor ou igual que o AJ vai ser menor ou igual que o AI. Nesse momento, eu encontrei a cara M, que é o cara na posição J, e eu vou querer colocar esse cara na posição, na verdade, eu encontrei o cara I, né? Eu vou querer colocar esse cara na posição AJ, trocar de posição com, colocar ele antes do AI, certo? Que ele está na posição contrária. Então, é que nem esse processo que a gente fez aqui em cima, quando a gente identificou que o 2 era menor do que o 3, então a gente tem que trocar o 2 e o 3 de posições. Então, é exatamente isso que a gente faz nessa parte do código. Como que a gente faz isso? Então, a gente tem que percorrer o vetor usando essa variável k. J-I-1, e eu vou fazer um shift dos vetores, dos elementos desse vetor, para todo k, pegando o elemento que está na posição J menos k, substituindo ele pelo que está na posição anterior a ele, que é o AJ menos K menos 1. Então, basicamente o que a gente está fazendo é um shift. A gente está abrindo espaço, está pegando toda essa parte do vetor aqui, que já está ordenada, e está abrindo espaço, movendo toda essa parte do vetor para a direita, para abrir espaço para colocar o J lá
nesse caso, o AJ lá na posição correta dele. Então, a gente está fazendo um shift daquele segmento do vetor. Então, é exatamente o que faz essa parte do código. Ele faz o shift para abrir espaço para colocar o elemento, para poder fazer a inserção do elemento. Então, feito isso, aí eu abri um espaço na posição I. E na posição I vai receber exatamente o valor AJ, que é o M. Então, esse é o nosso algoritmo. E a saída desse algoritmo é exatamente o vetor ordenado A1 até a N. Certo? Está claro esse algoritmo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Bom, sim, pode perguntar. Eu fiquei um pouco confuso, professor. Você podia explicar de novo o primeiro while que você fez ali? Na verdade, desde o for do J igual a 2 ali. Se não for atrapalhar muito. Peraí, essa parte aqui? Não. No início mesmo, no início do algoritmo. For J igual a 2 até o N. Ah, esse aqui. Esse J, ele é a posição que eu estou olhando, né? É como se fosse essa aqui no exemplo, né? É a posição marcada por essa seta. Tá? Então, aqui começa a posição 2, depois a posição 3, posição 4, até a posição 5. Opa, 5. Então, esse J é o que marca a posição que eu estou olhando. É a posição que eu quero comparar com o resto para saber onde que eu vou inserir aquele cara, aquela posição. É isso que você está perguntando? Desculpa, talvez Não, não entendi isso. ficou mais claro, ficou mais claro. Beleza.